Nath, tudo bem? Tudo bem, Renata. Tudo Olha bom só, com você? comigo tá tudo ótimo. Que bom que você está aqui, que bom que você tirou um tempinho para a gente poder conversar. E quem sabe, através da conversa da gente, algumas pessoas possam se inspirar e olhar, né, para ser terapeuta com um olhar com mais brilho nos olhos, né? Deixa eu te fazer um pedido. Eu queria que você primeiro se apresentasse. Quem é você? Quem é a Patrícia? Então, meu nome é Patrícia Rocha, eu sou terapeuta multidimensional, estou nessa caminhada de autoconhecimento já há uns 2 anos e, assim, para eu me descobrir ser terapeuta, tem mais ou menos 1 ano e atuando mesmo tem uns 6 meses, tem uns 8 meses. 8 meses. Me diz uma coisa, o que levou você a buscar as terapias? Como é que estava a sua vida? O que foi a ponte que levou você a olhar para as terapias propriamente? Então, eu estava num momento da minha vida que eu não sabia mais o que fazer. Eu não estava assim... com muitos problemas físicos, nem doença, mas eu estava em busca de algo que dava um vazio dentro de mim. Por mais que eu trabalhasse, por mais que eu sempre gostei de estudar, mas eu sempre buscava algo que nem eu sabia o que era. E como eu sempre gostei muito de estudar e de ler, comecei a ler sobre a espiritualidade. Primeiro foi para a religião, comecei numa religião espírita, depois fui para outras e comecei a ler, e daí eu descobri um mundo que, assim, a gente podia, como é que eu falo? A gente podia melhorar fazendo algo, não esperar que a vida nos mostrasse, nem que a vida fizesse algo por a gente também podia buscar. E foi quando eu descobri um mundo de terapias que eu comecei a buscar algumas que ressoassem comigo, e foi aí que eu entrei nesse mundo. Fui em busca de mim, de saber quem eu era, o que eu vim fazer aqui, porque era uma busca que não parava. Por mais as coisas que eu tivesse, por mais as coisas que eu comprasse, mas eu achava que estava faltando algo. E fui na primeira terapeuta presencial e achei aquilo maravilhoso. Uma sessão muito simples, mas para mim tocou no fundo da alma, que até hoje eu me lembro. E quando eu estava lá no meio da terapia, eu comecei a chorar e disse que era aquilo que eu queria para mim, para poder ajudar as outras pessoas também, que estavam, né, que vão ficar, na época, 2 anos atrás, que iam ficar como eu estava. Achei aquilo muito lindo, muito, muito, e me tocou muito até hoje. E é isso que eu busco hoje. As mesmas pessoas que estão procurando se autoconhecer, eu tô aqui para ajudar. Deixa eu te fazer uma pergunta. E quando você começou nessa busca, né, de autoconhecimento, de algo que pudesse aliviar esse vazio, né, que você tinha, que você sentia, e aí você foi para uma primeira consulta, e lá, durante a consulta, você sentiu, deu aquele estalo, falou, caramba, é isso aqui que eu quero fazer. Depois desse estalo, né, qual foi o próximo passo? O que você procurou? Você foi num caminho para você se tratar, ou você já foi buscar algo para a formação de terapeuta? Eu fui primeiro sempre no intuito de me tratar. Na época não pensava em ser terapeuta, tive aquele acesso que hoje eu sei que eu tive o acesso, né? De uma lembrança que eu já tive no dia da minha primeira terapia, mas assim, nos meses seguintes, a minha motivação era me ajudar.
Sempre, até hoje, todos os cursos que eu faço, primeiro é para mim ajudar. Fiz o reiki depois de 6 meses, o reiki entrou na minha vida, né? Que quando eu fiz a consagração do reiki, a sintonia do reiki, foi incrível para mim. Foi como se o céu estivesse dizendo: venha, venha, que a gente vai lhe ajudar. E era o que eu sempre pedia. Eu sempre pedia a ajuda deles, ajuda espirituais, né? Uhum. Eles, dos meus guias, de tudo. E foi assim que eu comecei. Não tinha intuito nenhum de ser terapeuta. Nenhum, até que fiz muitos cursos, né? E quando a espiritualidade disse: não, você tá pronta, porque vinha muita sincronicidade, eu ainda relutei muito, e você sabe disso, que você foi uma das que me ajudou no passado com isso. Mas o start mesmo de eu me consagrar, não, eu sou terapeuta, foi esse ano, depois da nossa sessão, assim, do iFênix, né? Mas antes da gente chegar ali no iFênix, a gente se conheceu, né, num curso de formação. Né? Nós fizemos um manoterapeuta, que foi um curso que tem uma proposta muito bacana, né? Traz uma gama grande de conhecimentos, principalmente no meu entendimento, para quem está iniciando. Isso. Né? E a gente se conheceu e você veio me procurar no início. A gente foi para a aula de baralho e depois para a mesa quântica, não é isso? Primeiro foi para ajudar minha filha. Ah, verdade. Para ajudar minha filha, que no começo ela estava passando por problemas, né? E como eu falei para você, esse curso que eu fui fazer de terapeuta de formação, eu não tinha o intuito de ser terapeuta, eu tive o intuito de fazer para me ajudar, porque eu sempre gosto dessas coisas, de fazer para mim. Tanto isso que eu tenho hoje uma loja de produtos esotéricos. Eu comecei também nessa busca de autoconhecimento, procurando produtos, Budas, que me auxiliasse, né, nessas minhas meditações, tudo. Não tinha aqui na minha cidade, eu fui em busca, comprei, eu mesmo pintei, eu mesmo. Começou assim. Eu sempre gosto de ver e fazer para mim. E bem assim foi esse curso de terapia. Eu fiz que eu queria fazer para mim. Até então não tinha surgido a ideia ainda de ser terapeuta? Nenhuma. Nenhuma. Até então minha filha estava com problemas, eu fui em busca de você, foi aí que a gente se encontrou, né, que você ajudou, fez o primeiro tratamento com minha filha, tudo. Depois tá ótima, graças a Deus. Muito bom, muito bom. E ali depois, a gente criou um vínculo, né? Isso. Aí eu fiz todo um tratamento com você, no mesmo do curso eu fiz com você, porque eu não me sentia segura, né? Fiz com você. Depois disso surgiu várias coisas, né? Minha mentalidade mudou. Foi quando eu abri um consultório, mas mesmo assim ainda com aquele medo, aquele bloqueio, né? Porque todo medo é um bloqueio que você tem, né? Que foi tirado aí com a outra terapia. Com terapia, né? E como é que foi? E como é que foi o mapeamento quântico para você? Então, quando você recebeu? Foi um divisor de águas. Primeiro, a gente se assusta, né? Porque a gente não tem noção de como a gente é. A verdade é essa. A gente estuda, a gente busca, a gente corre atrás, mas assim, a gente não tem ideia de quem nós somos. Primeiro eu fiquei muito assim, assustada, né? Não que tinha muita coisa ruim, mas assim, algo que eu não esperava. Eu vivi aquilo, mas eu não sabia a intensidade, né, do que eu estava vivendo. E assim, hoje, relendo ele, que às vezes eu pego para reler, eu vejo o quanto eu aprendi com aquilo, com aquele meu, entre aspas, problema, né? Hoje eu consigo solucionar, não é solucionar, é contornar,
entender quando eu estou fazendo uma coisa recorrente. Aquele movimento, né? Exatamente. Aí eu venho e paro. Não, isso você já sabe como é que você vai agir. Não é desse jeito. Você já sabe onde vai dar o ponto final, né? Onde vai levar, né? Exatamente. Realmente o mapeamento ele tem essa vantagem, né? De trazer para você uma consciência do quanto a gente vive no automático e te dá, e as ativações elas te complementam porque elas trazem você para o momento presente e ali você consegue fazer a mudança do padrão, né? Exatamente. Muito legal, muito legal. Me diz uma coisa. E aí a gente continuou conversando, eu fui para um lado, você para o outro, né? A gente foi aprendendo outras técnicas diferentes e aí num determinado momento eu chamei você para participar da ativação do iFênix. Então, e aí, como é que foi? Então, como eu falei para você, eu abri meu consultório, mas aqui na minha cidade, mas como eu tinha aquela coisa de ser presencial, né? De trabalhar presencial, ainda nunca tinha trabalhado online, tinha aquele meio bloqueio. Foi quando deu a pandemia. Já tinha alguns pacientes, mas deu a pandemia, teve que todo mundo parar e se reinventar. Foi quando eu conheci uma amiga minha, a gente começou a fazer um curso juntas, e nesse curso eu comecei muito a entrar mesmo dentro de mim, né, com muitas meditações, com seres que também estavam ajudando a gente, né, nesse processo. A gente que eu falo é a humanidade. E em uma dessas minhas meditações, eu pedi muito, né, para que... Os arcturianos, né? Isso, os arcturianos. Eu pedi muito para eles, para que me mostrassem, chegou, eu tô arrepiada, para que me mostrassem uma solução de um problema que eu estava, um travamento que eu estava, que era o meu financeiro, né, decorrente de eu não conseguir trabalhar online, de eu ter esse bloqueio que eu não sei porquê. E também, assim, da terapia em si, né, porque eu abri meu consultório, mas eu ainda tinha aquela restrição, aquele medo de ter o contato com o público, de conversar, de falar as minhas vivências, eu ainda tinha muito isso. Então, numa meditação, eu pedi muito a eles, para eles me auxiliarem, né, nesse processo. 2 dias depois, você veio com essa proposta, né, dessa formação. Não, primeiro de uma ativação grátis. Eu participei da ativação, tudo. Quando foi uns 2 dias depois, ou foi 3, você veio com a ativação, a terapia da ativação. Eu ainda relutei, eu disse, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro, o que é que eu vou fazer? Aí eu lembro da sua frase, que você disse que a gente não era para perder as oportunidades. E na hora que você falou isso, vi a imagem do ser na minha frente, né, dos arcturianos. E eu entendi que é assim, que eles enviaram, né, as condições, porque o universo ele é assim, ele envia as pessoas, ele envia tudo que você necessita na hora que você precisa. Então, eu fui, fiz... Com a cara, né, e com a coragem. Com a cara com a cara e a coragem, comecei a fazer a ativação, o iFênix, que foi assim, para mim, na metade já foi um divisor de águas na minha vida. Com 15 dias eu comecei os meus atendimentos online, eu e minha colega juntas, ela da parte dela e eu com minha parte, a gente montou uma estratégia e começamos a divulgar nosso trabalho, né, com preços promocionais, pegamos muita gente, foram 3 meses de muito trabalho, mas assim, o trabalho foi muito gratificante mesmo, pegamos pessoas de outros países, né, conseguimos ajudar muita gente, muito reconhecimento a gente teve, assim, para mim, os 3 meses que a gente trabalhou muito intensamente,
foi o que me fez eu descobrir que realmente eu estava no meu propósito de vida, fazendo o que eu gosto, porque o que eu gosto é ajudar as pessoas. E decorrente disso vieram tantas outras coisas, né? Veio o nosso tratamento, que foi de agosto até dezembro. Várias ativações que nós passamos, várias ativações, mas assim, o iFênix para mim foi como se tivesse limpado camadas de camadas, principalmente a principal, que era o meu medo, né, de trabalhar com terapia, o meu medo de me expor, na verdade, né, que eu tinha esse trauma, né, de me expor, de dizer quem eu era, de falar quem eu sou, de falar o que eu aprendi, né? E nesse tempo que eu trabalhei muito intensamente com as terapias online, eu descobri pessoas ótimas, eu tive muitos pacientes, um indicando o outro, fiz uma rede muito grande de amizade, muito que eu bom, vou levar, né? Que eu vou levar para a vida. E aí a gente passou pelos tratamentos, foram inúmeras ativações, uma atrás da outra, né? A gente fez Dinheiro Universal, Presença, Diplomacia, 8 portais, e finalizamos com o Espirais da Liberdade. Você não participou das Espirais, a gente terminou, foi com... Qual foi a última, Paty? A Presença Universal. Não, a Presença Universal foi a primeira. A última foi... Diplomacia Universal. E com esse somatório de ativações que você fez, lógico que cada uma tem as suas particularidades, vai trabalhando questões específicas, né? Embora todas elas tragam essa conexão com a sua essência. Hoje, depois de ter passado por todas essas ativações, como é que você descreve a sua vida de antes e a sua vida de agora? Eu acho que é outra Patrícia, é outra vida. Minha vida profissional mudou, né? Hoje eu tenho estabilidade com relação aos meus pacientes. Consigo mais atender online do que presencial, né, porque é um foco que eu queria muito expandir, né, para várias pessoas. E outro ponto também que mudou muito foi a minha loja, né? Eu pude com toda a minha conexão, porque todas essas ativações elas levam a um ponto comum, que é você se conectar com você. E você se conectando com você, você estando no seu momento presente, você estando presente, você consegue tudo. Você consegue tudo porque um exemplo, eu consigo pensar nos produtos da minha loja, porque todos eles sou eu que faço, são todos artesanais. Eu consigo pensar num produto, eu consigo ir atrás, ir em busca das coisas para fazer. Eu tenho um certo tipo de problema de achar as coisas aqui na minha cidade, mas aí eu vou numa meditação. Não vou nesse intuito, mas algo vem na sua mente que você tem que fazer para substituir isso, e com isso a peça está pronta, aí você lança uma peça. Tudo isso parcerias, conseguir parceiros para divulgar meu trabalho, para expor meu trabalho numa loja física, que era o que eu queria montar, mas aí achei um parceiro para ficar com minha loja, né, para eu colocar meus produtos, né? Consegui também um parceiro para minha loja online, que era o meu sonho, que foi uma das minhas cocriações do iFênix, que foi ter a minha loja online, que era o que eu queria, meu sonho. Só que assim, eu vi que se eu fosse parar tudo que eu estava fazendo para ter uma loja online, eu ia perder muito o meu foco, que eu ia ter que estudar muita coisa de informática nessa área, e eu ia perder muito o meu foco. Então, o que foi que o universo fez? Um presente, né? Chegaram umas pessoas, um casal novinho, que também está em busca de coisas novas, montaram uma loja online com vários produtores artesãos aqui da minha cidade, e tá aí, lancei meus produtos, vai ser pro Brasil todo, e vindo muita coisa nova.
produto novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mais uma. Seu relacionamento, como é que ele estava? E depois dessas ativações, teve mudança na forma do seu casamento? Fala um pouquinho, não precisa entrar muito em detalhes, mas fala um pouquinho, porque muita gente está com questões né, de relacionamentos, e saber que as ativações também trabalham as relações. Trabalha porque assim, meu esposo, ele me apoia em tudo que eu fizer, me apoia em 100%, de olhos fechados. Só que assim, ele não entra muito, ele não estuda, mas ele me apoia. Mas é engraçado porque as coisas, eu estudo, eu faço minhas ativações, parece que quem fez foi ele também, porque assim, as coisas na vida dele começam a andar. A sincronicidade na vida dele também começa a acontecer, ele fica assustado. As coisas, quando são para mim, que vem intermédio dele, né? Porque o universo, ele coloca as pessoas, ele fica assustado, porque eu penso uma coisa, falo com ele, no outro dia acontece algo para ele trazer para você, né? Isso, para ele trazer para mim, para confirmar. Aí ele fica beijo. E outra coisa também, assim, o nosso relacionamento mesmo íntimo, assim, melhorou muito, porque ele começou a entender muito o meu lado, eu comecei também a entender muito o lado dele, coisas que eu brigava, né, me irritava por ele ser assim, só que hoje eu entendo. Não adianta eu discutir, eu falar porque ele é assim, mas ele é assim. Eu que tenho que ver de uma forma diferente e contornar a situação, entendeu? Com relação à minha filha também, uma coisa que eu aprendi muito nessa terapia toda, nesses meses todos, que Renata, ela dá muito auxílio com relação a tudo que a gente vem passando, porque o nosso mundo desmorona para você construir um novo. E ela tá ali no passo a passo, lhe dizendo como é que faz. E uma coisa que mudou muito foi assim, com minha filha, a questão do espelhamento. Foi uma coisa, hoje eu ainda tenho muita dificuldade em trazer para minha realidade, porque uma coisa a gente estuda, mas a dificuldade que eu acredito que muita gente tem é pegar o que a gente estudou e colocar na nossa vida. Verdade. Esse é um dos nossos desafios. E o espelhamento, como o Renatão explicou muito, né, nos cursos e nas ativações, quando eu consegui entender um ponto fundamental da minha filha, foi incrível. Abriu, né? Abriu. Porque eu tinha uma dificuldade com uma pessoa bem próxima a mim, e ficava, eu disse, meu Deus, por que eu tenho essa dificuldade com essa pessoa? O porquê? Aí veio na mente, né, o espelhamento que Renata falou, aí eu me perguntei, a quem é que eu faço isso também? Na hora veio a minha filha. Pronto, depois disso, passou uns 2 dias, eu só pensando, só analisando, só refletindo, porque vem uma avalanche, assim, de coisas. É verdade. E você tem que aprender a digerir, né, com calma, no seu tempo. Comecei a digerir e realmente, né, quando caiu a ficha, eu comecei a ver. E hoje, essa pessoa faz a mesma situação e não me abala mais. É incrível como muda, né? Incrível como... É como se a energia estivesse ao seu redor, você começasse a entender ela, pronto, ela some. Exatamente. Aquilo passa a não te incomodar mais. Aquilo passa... Exatamente. Agora você tem outra questão, é trabalhar essa questão com a pessoa. Aí é outro entendimento que aos poucos você vai tendo. Uma coisa que essas ativações mudou muito foi essa questão de percepção. Muda a sua percepção no seu 360. Em vez de você olhar assim, você começa a olhar no seu
no seu todo. É verdade. E as coisas vêm num piscar de olhos. Quando você pensa num problema, quando você pensa em alguma coisa, não é na hora, mas quando você alivia seu pensamento, vem o start. Aí você começa a ligar. É verdade. É muito bacana. E me diz uma coisa, agora para a gente finalizar. Você fez a formação iFênix. O que você espera de você como terapeuta, trabalhando com essa técnica que é tão transformadora? O que você espera? Eu quero ajudar o máximo de pessoas como eu fui ajudada. É isso que eu espero. Eu quero que as pessoas sintam aquilo que eu senti. Eu quero mostrar para ela, na minha vida a transformação que foi feita, e eu quero muito que elas sintam também isso. Que elas tenham oportunidade, né? Exatamente. Vida, né? Exatamente. Já estou montando o meu grupo, vou começar dia 1º de fevereiro, né? E assim, as pessoas que estão vindo são as pessoas realmente que necessitam, que elas querem a mudança, porque não adianta você fazer terapia sem você querer, se você ir com aquela ânsia de querer buscar. De mudar, né? Mudar. Né? Porque é árduo, dói, mas é um dolorido que hoje você sente, mas amanhã você fica tão feliz que a dor, o amor supera a dor. Supera a dor, é verdade. E as bênçãos que você tem na sua vida toda, vale muito a pena, não vale? Vale cada centavo. E deixa eu te perguntar, você teve dificuldade para pagar? Quando você fez, você estava dura lá atrás? Não. Um ponto também é esse, que assim, quando você quer, o universo ele leva e lhe dá condições. Um dia antes sempre do boleto chegar eu não tenho, mas eu confio. No outro dia vem algo e eu pago, sem esquentar a cabeça. Sem preocupação, né? Tá bom, minha querida. Sem preocupação. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu depoimento. Fico muito feliz. Por nada, tinha mais coisas para falar, né? Tem, mas a gente tem pouco tempo. A gente faz a parte 2. Certo. Então tá bom, meu amor, um beijo. Beijo para vocês aí, você sabe que eu amo vocês, né? Cheiro, obrigada por tudo. Beijo, gratidão. Beijo, tchau.